Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia, tudo bem com vocês? Estou gravando aqui um pequeno vídeo, para a gente entender um pouquinho sobre a matéria, o que é matéria, sobre os estados físicos, as mudanças de estado físico da matéria. Vocês já viram isso um pouquinho, às vezes já tem conhecimento, mas a gente vai dar só uma revisada, ok? Então aqui, a gente tem uma imagem aqui em 3D, mostrando como que se movimenta cada tipo de molécula. Molécula do estado sólido, do líquido e do gasoso. A gente observa o quê? Que o mais lento é o sólido, ou seja, as nossas partículas, as nossas moléculas estão aqui unidas, bem mais juntas, formando algo e se movimentam bem menos. Já no líquido, a gente observa o quê? Que já tem um espaçamento e a movimentação dessas moléculas é moderada, não é tão rápida e nem tão lenta. É um modo moderado, tá? Que não fica nem em primeiro nem em terceiro, em segundo lugar, vamos dizer assim. Já o estado gasoso, a gente observa o quê? Olha a agitação dessas moléculas. Então, o gasoso, ele tá louco para explodir, sair. Então, ele se movimenta a todo momento. Todo movimento com uma intensidade maior do líquido e do sólido, beleza? Agora, nós vamos aqui, bem individualmente, Agora vocês conseguem observar mais, As moléculas estão bem juntinhas e o movimento bem lento. O líquido, elas estão mais espaçadas, mas não muito separadas, mas elas vão criar uma forma de acordo com o recipiente que elas estão, Conforme ela é colocada em um determinado recipiente com um determinado formato, ela se adequa a esse formato, ou seja, o seu volume, Vamos para gasoso, os nossos gases. Olha isso aqui, como que é os gases do nosso dia a dia. A gente não consegue observar isso no dia a dia, Essa movimentação, mas eles agem dessa maneira aqui, com essa velocidade maior entre si, tá bom? Agora nós vamos olhar aqui, mudança de estado, Quando eu tenho de líquido, que é o líquido aqui, para sólido, é denominado como solidificação. Então, eu vou pegar minha água que está líquida e vou congelar ela. Então, ela vai ficar no estado sólido, que é denominado como solidificação. E se eu fazer o inverso? Pegar lá minha barra de ferro e vou aquecer ela em uma temperatura, ela vai passar de sólido para líquido, que é denominado fusão, beleza? Agora, o que nós vamos observar aqui, De sólido para gasoso, sublimação, Que é o processo onde vai elevar muito essa temperatura aqui, muito, e ele vai passar do estado sólido para gasoso, então é denominado sublimação. Quando ele passa do estado gasoso para sólido, é ressublimação ou deposição, ou seja, eu tenho um recipiente ali com gás e eu vou passar ele por um processo de transformação para sólido automaticamente. Mas isso eu vou precisar do meio ali, do mecanismo para que esse processo possa acontecer. Nós vamos entrar mais para frente aí no conteúdo. Então vocês têm que saber principalmente essas denominações aqui. Aí agora aqui observando, de líquido para gasoso, evaporação, igual uma água.
Se eu colocar uma água para ferver e esquecer ela ali, não utilizar ela, com o aumento da temperatura, ela vai evaporar, né? Vai virar um gás. E eu não vou ter mais essa água no meu recipiente, porque a partir do momento que ela evapora, as partículas dela vão se desprendendo, transformando-se em gás, aquele vapor. E o processo inverso de gasoso para líquido é denominado como condensação, né? Ou seja, eu vou pegar esse gás, vou retirar essa temperatura e vai voltar no estado líquido, tá bom? Agora vamos aqui na animação. Vou passar essa animação aqui para vocês verem, falar um pouquinho, ter uma explicaçãozinha. A maioria das substâncias pode ocorrer na natureza em mais de um estado físico. Os 3 estados fundamentais são o estado sólido, líquido e gasoso. Os cientistas descobriram também outros estados físicos que ocorrem em condições extremas. A diferença mais importante entre os vários estados físicos é que, devido às diferentes temperaturas ou pressões, as partículas são atraídas umas às outras em extensão diferente. As partículas movem-se também em substâncias sólidas, mas geralmente de forma mais lenta do que em substâncias de outros estados físicos. A força de atração entre as partículas é muito forte, pelo que entre elas são formadas ligações e são mantidas numa posição fixa na qual vibram. Os sólidos têm volume e forma definidos. Nos líquidos, as partículas movem-se mais rapidamente do que nos sólidos, porém mais lentamente que nos gases. Como a atração entre as partículas é mais fraca do que nos sólidos, elas não permanecem numa posição fixa, movendo-se sim livremente dentro da substância e permanecendo próximas umas das outras. Os líquidos têm volume definido, mas não uma forma definida, pelo que se adequam à forma do recipiente que os contém. Em substâncias gasosas, as partículas movem-se tão rapidamente e estão tão distantes umas das outras que a influência das forças atrativas entre elas é muito menos efetiva. Praticamente voam livres, colidindo umas com as outras e com a parede do recipiente. A força líquida das partículas que atingem a parede do recipiente é detectada como pressão de gás. Ou seja, a pressão do gás não se deve apenas à massa, mas também ao movimento rápido das partículas. Os gases não têm volume ou forma definida, preenchendo sempre o espaço disponível e tomando a forma do recipiente. Durante as mudanças de estado, não ocorrem mudanças químicas, isto é, as partículas não se alteram, só a sua localização e velocidade. O estado físico de uma determinada substância é determinado pela temperatura e pressão. Uma mudança de estado pode ser induzida alterando a temperatura ou alterando a pressão. Uma transição direta pode ocorrer entre o estado sólido e o gasoso em quase todas as substâncias, isto é, as substâncias sólidas podem transformar-se em gases sem passar pelo estado líquido e vice-versa. A mudança durante a qual uma substância sólida é transformada diretamente em gasosa é chamada de sublimação. Um exemplo desse processo é o fumegamento do gelo seco. O processo inverso é a deposição, e um exemplo disso é a formação de cristais de gelo a partir do vapor d'água nas janelas no inverno.